Olá, eu me chamo Tassiana Andrade, sou docente no Cega School, tanto na grade de graduação e mestrado em design. E irei apresentar o artigo intitulado Bioinspiração, explorando os níveis de adaptação na natureza para a inovação em design. Esse artigo foi produzido por Tassiana Andrade, Vanique Lima, Antônio Nogueira e Juliane Costa. A natureza evoluiu por mais de 3,8 bilhões de anos e nós precisamos aprender com ela, que é um livro aberto, como disse Antônio Gaudí. E a natureza utiliza apenas o que precisa, seja energia, seja os recursos naturais, não gera resíduo, né? Reaproveita tudo. Então, imagine quanta coisa nós podemos aprender. E para todos os desafios que nós enfrentamos, a natureza tem soluções. Basta a gente ter um olhar aberto, né? A gente observar e aprender com ela. Esse processo de aprendizado com a natureza não é novo, né? Leonardo da Vinci mesmo, ele se inspirou no estudo dos pássaros e dos morcegos para poder tentar imaginar como é que seria o voo humano. Um outro projeto também que se destaca é o de George Mastral, que se inspirou na semente do carpes e estudou por mais de 10 anos essa semente. No nível microscópio, George viu esses ganchos que a semente tem, conseguiu replicar para soluções humanas. E assim o George criou o velcro, que nós conseguimos encontrar em toda a parte do mundo, que é uma solução bioinspirada. Inerente a essa área, nós temos alguns termos que têm algumas distinções entre si e que causam uma certa confusão. Biônica, por exemplo, surgiu em 1958 pelo Major Jack e é um termo que vem do grego, né? O bio significa vida e onyx tecnologia, e significa ciência dos sistemas cujo funcionamento se baseia nos sistemas naturais e que apresentam analogias com estes. Esse termo teve uma controvérsia por ser utilizado também no campo bélico para desenvolvimento de soluções, mas existem vários autores que utilizam essa terminologia até os dias de hoje. Temos também o biomimetic, que a tradução para o português é biomimética, certo? Que é um termo que surgiu aí na década de 50 e 60 por Walter Smith. E ele prevê, né, um processo de imitação dos processos e métodos e mecanismos da natureza, né? É um termo também muito utilizado no campo da arquitetura, certo? Também o biomimicry. Esse termo, originalmente, ele data de 1970, pelo casal John Todd e Nancy. E esse termo ele busca explorar soluções ecológicas para desenvolver soluções das necessidades humanas. Quando a gente vê a tradução para o português, ela também é biomimética. E aí a gente chama atenção porque acaba que a gente pode ter uma confusão entre biomimicry e biomimetic. Em 1997, ela trouxe uma adaptação para esse termo e ela puxou esse conceito para a área de sustentabilidade. Então, é um estudo de estruturas biológicas e suas funções que objetivam a criação de soluções para problemas humanos, mas ele tem aí atrelado a essa nova vertente desse conceito, que tem que ser uma forma sustentável e em harmonia com toda a vida na Terra, né? Com os princípios da vida, tendo a natureza como modelo, medida e mentora. E aí nós chegamos aos 3 níveis de adaptação: o morfológico, o fisiológico e o comportamental. O nível morfológico é como se a gente se inspirasse na forma, na textura, nos padrões e na superfície. A gente tem, por exemplo, o Palácio de Cristal, que ele se inspirou, né, a sua estrutura, né, da sua fachada, ela foi inspirada na Vitória Régia, né, na folha, nessa estrutura da Vitória Régia. Então, percebam que a gente tem uma clara referência à morfologia
E aí a gente vem para o nível fisiológico do organismo, né, que está relacionado ao funcionamento, à resposta a estímulos, ao metabolismo, à regulação térmica, à troca osmótica, né, a troca de água, e isso está no campo desde o nível da microestrutura à macroestrutura do organismo. A tinta Lotuzan, por exemplo, ela repele água e resiste a manchas durante décadas e é inspirada na microestrutura da folha de lótus. Um outro exemplo é o Hortus, que utilizou as cianobactérias sendo inseridas numa estrutura impressa em 3D, em que essas cianobactérias elas continuam a realizar fotossíntese e contribuir para a redução do gás carbônico, né, do nosso planeta. Temos também o nível comportamental, que, por exemplo, pode se espelhar no movimento das plantas, que se adaptam aos condicionantes climáticos. No próximo slide, iremos apresentar um processo de desenvolvimento que se bioinspira no fungo, no crescimento dos fungos. There's a slime mold, and this slime mold is very, very good at navigating through mazes and challenges. Japanese are so clever at this. They designed a nutrient maze replicating Tokyo in the Japanese subway system. Put oats, which is a nutritional source, they can agar map. The main oat was where Tokyo was. They inoculated. Then they let the slime mold grow. And first it grew out randomly. After 28 hours, it reorganized itself in the most efficient way possible and reorganized the Japanese subway system in a more efficient manner than it's designed today. Thus, this is a demonstration of cellular intelligence. Esses 3 níveis de adaptação, eles podem coexistir e acontecer de modo integrado e ao mesmo tempo. É assim que acontece na nossa natureza, que é tão complexa. Um exemplo que integra o nível morfológico comportamental é o projeto inspirado na grama Amorphylla linearia, que apresenta um movimento reversível foliar em relação à concentração hídrica. Então, ela possibilita essa abertura e fechamento da folha. A criação de um módulo cinético para a fachada que responde à variação térmica com a utilização do material inteligente, o bimetal. Apresenta-se um pavilhão com os módulos cinéticos, né? Tanto em temperaturas frias, em torno de 13 graus na simulação, como também em temperaturas quentes, numa onda de calor, com 48 graus. Um outro exemplo é o projeto ESID, que se inspira tanto no nível morfológico, fisiológico e comportamental, é inspirado na semente Heródium e proporciona tanto o enrolamento quanto o desenrolamento das sementes. Essa solução ela pode proporcionar o reflorestamento automatizado com a ajuda dos drones, por exemplo. Por fim, nós podemos concluir que a bioinspiração ela contribui para soluções sustentáveis e inovadoras e que a adoção da inspiração, seja no nível morfológico, fisiológico ou comportamental, ela pode acontecer de um modo isolado ou também compreender essa inter-relação complexa. Porque a gente subdivide, né, nessas caixinhas, nesses níveis, para facilitar o aprendizado. Mas a gente sabe, tem ciência, que na natureza isso acontece de um modo complexo e interrelacionado, certo? Que seja do nível da microestrutura à macroestrutura. E que entender essa complexidade faz parte e possibilita desenvolver soluções que sejam inovadoras. Essas são as nossas referências. E agradeço enormemente ao Enzos pela possibilidade de apresentar mais esse estudo e fico à disposição para qualquer esclarecimento no futuro.